Olá! O Demônio Familiar é uma das peças de teatro mais importantes de José de Alencar. Ela foi encenada antes de ser publicada em livro, que era uma estratégia muito comum naquela época e acho que até hoje muitas vezes, pois se houvesse sucesso nos palcos, a venda dos livros também seria impulsionada. Então é uma prática interessante até para você saber se vai ou não publicar uma determinada história. A estreia de O Demônio Familiar foi em 5 de novembro de 1857, no Ginásio Dramático no Rio de Janeiro. Foi a segunda peça de teatro escrita por Alencar. E o curioso, é que O Demônio Familiar estreou apenas 7 dias após a estreia da sua primeira comédia chamada Verso e Reverso. Então, ou seja, suas duas primeiras peças ali de teatro, de comédia de costumes, entraram em cartaz praticamente juntas, o que é raro, É difícil você montar uma peça de um determinado autor, imagine duas. Devido ao sucesso junto ao público, então, a sua publicação em volume só seria lançada no ano seguinte, tá? Então, é aquilo que eu falei no começo. Deu certo, foi um grande sucesso, eles publicaram o livro. A trama, a história, ela gira em torno da família de Eduardo. Quem é Eduardo? Eduardo é um jovem médico, solteiro, honesto, mas um tanto ali passivo, que não briga muito pela felicidade dele. Ele vive na mesma casa com a sua mãe, que é a senhora Maria, a sua irmã, que é a Carlotinha, e o irmão bem mais novo chamado Jorge. Entretanto, o protagonista central da peça não é ninguém ali da família, mas é o personagem Pedro. E quem é Pedro? Pedro é um moleque que é escravo e que fazia ali trabalhos domésticos na casa, Naquela época era muito comum esse criado de casa e muitas vezes ele era muito jovem, muito moleque. Pedro é inteligente, ele é manipulador e praticamente onipresente. Por que eu estou falando disso? Porque ele sabia tudo o que se passava naquela casa, ele parecia que estava em todo lugar, ouvindo todas as conversas e o pior, interferindo nas conversas, Ele se considera uma espécie de anjo da guarda da família. Mas o seu grande sonho de vida é ser cocheiro de uma carruagem chique e vestir também as roupas de cocheiro que ele acha sempre muito, muito lindas. Entretanto, os seus donos, o Eduardo, a mãe, os filhos, a irmã, eles não têm dinheiro suficiente para ter essa carruagem. Nem sequer eles tinham um tilbury. O que é tilbury? Tilbury é uma espécie também de carruagem, mas ela é menorzinha, de 2 lugares, e eu coloquei uma foto para você ver por que eu coloquei essa foto. Porque tilbury aparece em um mundo de romances e muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Romance, peça daquela época, o tilbury é muito comum e muito falado. Então, os escravos de casa, normalmente eram eles que iam buscar um tilbury na praça, em algum lugar perto, para os patrões. Gente, era como se fosse mais ou menos um táxi, tá? A mesma coisa. O Pedro, o escravo, ele age como um demônio ao interferir na vida de todos ali da família, para que as coisas saiam do seu jeito. O que significa que ele queria casar ou o Eduardo ou a irmã, a Carlotinha, com uma pessoa rica. Para quê? Para que ele pudesse então se tornar cocheiro. Eduardo nutre um amor, uma paixão sincera pela vizinha, que também é amiga da sua irmã, chamada Henriqueta. Entretanto, a Henriqueta é uma moça pobre,
Ou seja, não seria um casamento vantajoso para o Pedro, ele não ia ter carruagem. Por isso, ele arma para juntar o seu patrão Eduardo com uma viúva rica. E arma também para ele não ficar com a pobre, como a Henriqueta. Apesar de querer ser cocheiro, de se tornar um cocheiro, o Pedro, ele também age achando que ele está fazendo o bem para os seus patrões, né? Na cabeça dele, casar com uma pessoa rica era melhor do que casar com uma pessoa pobre. Veja esse trecho em que ele revela porque fez uma troca de versos feitas por Eduardo entre a Henriqueta e a viúva. Abre aspas. Sinhá Henriqueta é pobre. O pai anda muito por baixo. Senhor casando com ela não arranja nada. Moça gasta muito em vestido novo, camarote para o teatro para ver aquela mulher que morre cantando, carro de aluguel na porta, vai passear na Rua do Ouvidor, quer comprar tudo o que vê. Fecha. Então essa é a desculpa que ele deu para não casar com a Henriqueta. E o Pedro, ele ainda acrescenta, né? Ele ainda tá explicando por que ele trocou os versos. Abre aspas. Pedro tinha arranjado casamento bom, viúva rica, 200 contos, 4 carros, 2 parelhas, sala com tapete. Mas senhor estava enfeitiçado por Sinhá Henriqueta e não queria saber de nada, precisava trocar. Pedro trocou. Então, fecha aspas. Então, para ele mandou um verso que não era para viúva, ele mandou para viúva e não mandou o da Henriqueta. Ele troca. E assim, devido a essa troca, a Henriqueta, achando que o Eduardo não queria nada com ela também gosta do Eduardo, e também sabendo que seu pai tinha uma dívida muito grande, ela aceita se casar com Azevedo. Quem é o Azevedo? O Azevedo é um homem rico e pretensioso que um dia foi colega de Eduardo. Quando o patrão descobre o que o Pedro fez, né, o escravo precisava então achar um jeito de desfazer o noivado da Henriqueta com o Azevedo. E por mais que soubesse que a Carlotinha estava interessado em um moço chamado Alfredo, mas que também era pobre, assim mesmo, quando ele percebe um certo interesse de Azevedo, que era noivo da Henriqueta, pela Carlotinha, ele acha que aí vai estar a solução dos seus problemas, né? Então, ele maquina para o Azevedo terminar o noivado com a Henriqueta e também maquina para ficar com a Carlotinha, que ele sabia, né, que era um partido então muito melhor do que o Alfredo, que era um moço pobre. Então, aí de novo ele vai se meter, mas agora na vida da Carlotinha. Assim, gente, ao longo da peça, o criado, ele tece uma teia de intrigas, interceptando cartas, trocando mensagens, criando mal-entendidos entre os dois casais e manipulando as conversas, né? Ele é muito hábil, né? Demora muito para Eduardo, para Carlotinha, para Henriqueta, para todos perceberem o que ele estava fazendo. Além de intrigueiro e metido em assuntos que não eram seus, o Pedro, ele é um criado inconveniente, falador, desobediente, ele rouba charutos do Eduardo, enfim, ele é um mentiroso, tá? Então é um personagem bem quase estereotipado, né, de tão forte que é as coisas erradas que ele faz.
A ironia central da peça é que Pedro, embora escravizado, ele exerce um poder imenso sobre a vida íntima ali dos seus senhores. Ele se sente parte da família e justifica as suas mentiras, as suas ações como zelo. No entanto, claro, todas as suas ações acabam gerando um verdadeiro caos. A confusão chega a tal ponto que a harmonia da casa é quase completamente destruída pelo que ele faz. Quando as mentiras do Pedro são descobertas, o Eduardo, percebendo que sua vida estava sendo governada, né, pelo escravo, pelo seu criado, ele decide então sair da passividade e ele toma as rédeas da situação. E tanto Eduardo como Carlotinha se casam por amor com as pessoas que elas queriam e não por dinheiro. O Eduardo fica com a vizinha Henriqueta e a Carlotinha fica com o Alfredo. E a peça ela termina com o Eduardo concedendo a alforria a Pedro. E aqui, gente, tem uma coisa muito importante. A alforria não funciona como um presente, mas como uma maneira de punir o Pedro pelas intrigas que ele havia feito. Fica então evidente que o Pedro, ali naquele momento da alforria, ele não tinha como se manter sozinho e por isso então a alforria era uma punição. A gente sempre pensa na alforria como uma coisa boa, mas ali naquele contexto daquela peça, a ideia do Eduardo é que era uma punição. Veja o trecho, abre aspas. Toma a tua carta de liberdade. Ela será a tua punição de hoje em diante, porque as tuas faltas recairão unicamente sobre ti, porque a moral e a lei te pedirão uma conta severa de tuas ações. Livre, sentirás a necessidade do trabalho honesto e apreciarás os nobres sentimentos que hoje não compreendes. Fecha aspas. E em seguida, o Eduardo conta a Vasconcelos, que é o pai da Henriqueta, que ele cobriu a dívida que o Vasconcelos tinha, mas que o Vasconcelos não lhe devia nada, que considerasse aquilo como um dote pelo casamento. O Eduardo, pagando a dívida do futuro sogro, ele fica ali completamente sem dinheiro. A mãe chama a atenção dele, que ele deu todo o dinheiro que ele tinha, mas o Eduardo diz que não precisa de dinheiro se ele tem o amor da Henriqueta, da mãe e da irmã Carlotinha. O metido Azevedo, né, que era o rico da história, ele acaba ficando sozinho e diz que vai voltar para Paris. E o Pedro diz que vai ser cocheiro na casa de um major. Se vai ser ou não, a gente não sabe, mas é isso então que ele diz que talvez seja o que ele quer, tendo a carta de alforria. José de Alencar, com essa peça, ele se consolida como um mestre da comédia de costumes. Essa peça é muito diferente dos seus romances indianistas, né? Épicos, como Iracema, por exemplo, Guarani e assim por diante. Nessa peça, O Demônio Familiar, o Alencar foca na vida urbana do Rio de Janeiro do século XIX. Então ele vai explorar ali as dinâmicas sociais, as aparências e, centralmente, a instituição da escravidão doméstica. O seu romance Senhora, que eu fiz o vídeo, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, também tem a cidade do Rio de Janeiro como palco e também fala do casamento por interesse, o casamento
por dinheiro. Então é uma época que ele está escrevendo com isso muito em mente. Quando a gente lê hoje, mais de 150 anos depois, O Demônio Familiar, ele parece uma peça até um pouco ingênua, né? Mas a gente não pode esquecer que fez um enorme sucesso quando ela foi encenada. E por quê? Porque a sociedade carioca se via nela, né? A peça, ela explora os costumes da época, por isso que a gente fala comédia de costumes. Todos ali que iam ao teatro tinham um escravo em casa, ou então seguiam aquelas regras sociais que são mostradas na peça, né? Principalmente em relação a namoros e casamentos. Além disso, o texto se utiliza de uma linguagem muito simples, bem coloquial, o que permitia naquela época e agora, claro, que as pessoas entendam muito facilmente. Quando você consegue fazer um texto mais simples, você alcança muito mais pessoas. Perceba a crítica que o dramaturgo faz ao construir o personagem Azevedo. Porque Azevedo não é só um rico pretensioso, mas ele fala o tempo todo misturando o português com o francês, ele faz inúmeras críticas ao Brasil, sempre achando que a vida na França é muito melhor do que no nosso país. Então, é uma maneira do José de Alencar, do autor, também fazer uma crítica a vários brasileiros daquela época que, como Azevedo, possuíam, e até hoje, né, gente, a síndrome do vira-lata. O que é a síndrome do vira-lata? É aqueles que acham que os outros países são muito melhores que o nosso. Eu sempre fico muito incomodada com quem só vê problema no Brasil. Nunca vê as coisas fantásticas que nós temos aqui. O personagem Azevedo, ele chega a ponto de ignorar que no Brasil existia uma academia de belas artes. E mesmo sem a conhecer, quando o outro diz da academia, ele diz que devia ser uma caricatura. E ainda acrescenta que não há arte em nosso país. O que, mais uma vez, demonstra a ignorância desse tipo de gente até da nossa arte. Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho. Nós somos um país que tem uma arte maravilhosa, não só a música, mas artes plásticas, literatura. A gente só precisa acreditar mais, tá? Por outro lado, o José de Alencar, ele era um conservador em muitos costumes. O que a gente percebe principalmente quando o personagem Eduardo praticamente ele intima o Alfredo, né, o moço que a Carlotinha gostava, para que demonstre o interesse que por deveras ele tivesse ali pela Carlotinha na frente de toda a família, que isso não fosse uma coisa escondida. Veja esse trecho dito por Eduardo. Abre aspas. É no seio da sua família, ao lado de seu irmão, sob o olhar protetor de sua mãe, que uma moça deve perceber o amor puro e casto daquele que ela tiver escolhido. Fecha aspas. Então, era aquela coisa de fazer a corte ali com a família toda junto. Entretanto, diferente do que acontecia naquela época, o Eduardo não obrigou o Alfredo a fazer uma promessa de casamento, né? Como era, gente, na hora que entrava o moço dentro de casa, era costume já ter uma promessa ali de casamento. O homem fazia a corte à mulher e ali no momento que ele ia conhecer. Então o Eduardo, ele tira isso nesse caso ele é até moderno, né? Ele quer que primeiro o Alfredo entre na casa, na frente de todo mundo, e que conheça a Carlotinha e aí resolva se vai ou não casar. Isso era um anseio ali da sociedade, né? A sociedade estava ficando moderna naquela época
e ela entendia que era muito difícil um rapaz prometer casamento sem mesmo conhecer a noiva direito, né? Então ele podia frequentar a casa, ele podia conhecer a Carlotinha, mas o Eduardo não o obrigou a uma promessa de casamento. Entretanto, a questão mais delicada que essa peça levanta é a questão da escravidão. E aqui, gente, eu tenho que abrir um parênteses para explicar melhor quem era José de Alencar. Porque ele não era apenas um escritor, dramaturgo, jornalista, mas ele também era um político muito atuante. Ele era filiado ao Partido Conservador e, além de deputado, ele foi inclusive ministro da Justiça. Ele era cearense, o cearense José de Alencar vinha de uma família influente de Pernambuco, não do Ceará, de Pernambuco. E ele tinha uma posição, vamos dizer, no mínimo contraditória em relação à escravidão. Por um lado, ele se dizia contra a escravidão, mas por outro, ele dizia que a abolição não podia ser toda de uma vez, tinha que ser aos poucos. E qual era o argumento do Alencar? Claro, o argumento era econômico, que se terminasse com a escravidão, a economia ia quebrar. Mas também dizia que a escravidão não se acabava por um decreto, mas mudando a cultura da sociedade. Muito bem. E isso, gente, é muito importante para você fazer a relação com o que o Brasil está vivendo hoje em dia, que é o pedido da maior parte da população brasileira que se acabe com a escala de trabalho 6x1. Vejam que todos os empresários ou pessoas mal informadas que são contra acabar com a escala 6x1, o que elas alegam? Elas alegam que a economia do Brasil vai quebrar. O que, mais uma vez, é uma ignorância perversa, tá? Todo mundo tem o direito de ter o final de semana, 2 dias inteiros, e não apenas os ricos. Eu não vejo nenhum rico trabalhar de final de semana, só pobre. A economia não vai quebrar, como não quebrou quando acabou a escravidão, ou quando, na época ali do começo da industrialização, proibiu-se crianças de trabalhar em fábrica, porque antes elas trabalhavam, ou quando proibiram jornadas de trabalho de mais de 12 horas, 14 horas, né? Então, os conservadores, que são sempre os mais ricos, né? Eles achavam sempre que a desculpa deles era que a economia ia quebrar. Como Alencar, que então, nessa sua posição, ele era a favor dos ricos e contra os escravos. Mesmo aqueles que dizem que gostariam de dar o final de semana, perceba que eles dizem que se preocupam com a economia, o que não deixa de ser, gente, uma grande hipocrisia, justamente como aquela que pregava Alencar. Sempre cito o exemplo dos bancos aqui no Brasil, que sempre trabalharam apenas 5 dias e ganham mais dinheiro do que qualquer setor. A economia vai se ajustar, tá? Então, eu gosto desta relação. Essa é uma questão que eu, como professora, cobraria em uma prova, fazendo a relação, então, do que acontece com Alencar na escravidão do demônio familiar com a escala 5x2 ou 6x1. O Alencar, ele costumava escrever cartas anônimas ao imperador, que se chamavam ao imperador Cartas de Erasmo, nas quais ele se posicionava
politicamente sobre tudo que ele queria, então, interferir na vida política do Brasil. E, inclusive, também contra a abolição da escravidão que o imperador apoiava. O imperador apoiava a abolição. Esse pseudônimo, Erasmo, é uma referência ao humanista Erasmo de Roterdã, que viveu no século XVI. Não vou entrar nisso, fica isso para outra história. Nessas cartas anônimas, o Alencar defendia que a escravidão havia surgido por uma necessidade de mão de obra e que desapareceria naturalmente quando não houvesse mais a necessidade. Ora, gente, esse argumento chega a ser muito ingênuo. Qual proprietário de escravo iria dizer que não precisava mais da mão de obra gratuita, né? Mesmo que você fizesse um longo trabalho na cabeça das pessoas, né? Levaria séculos para você ter, então, essa tomada de consciência. Enquanto isso, o negro continuaria escravizado. Então, é um argumento que é bem ingênuo do Alencar. Bom, gente, posições políticas à parte, relações que dá para você fazer com isso, tá aí o professor pedir para você. José de Alencar é um grande nome, tem uma importância enorme na literatura brasileira. Ele é considerado o pai do romance nacional, né? Ele sempre teve a preocupação de nacionalizar a nossa escrita, a nossa literatura, né? Que ela era antes muito portuguesa, muito europeia, muito francesa, tá? Então ele vai sempre trabalhar muito nesse objetivo. E o Demônio Familiar, ela é uma obra realista, uma comédia de costumes que retrata, como eu já falei, os costumes da cidade do Rio de Janeiro, que na época, gente, era a cidade mais importante, porque era a cidade onde ficava o imperador, onde era a corte. O teatro do Alencar, ele sofre sim uma influência francesa, do teatro francês, mas ele vai adaptar essa influência ao nacional, tá? Então, ele vai sempre conseguir fazer esse diálogo do europeu, trazendo para o nacional, trazendo para o brasileiro. Ele critica, isso é uma preocupação do Alencar, tanto nessa peça como em Senhora, ele critica essa preocupação excessiva com dinheiro em detrimento do amor, tá? Então é o que eu falei antes, o casamento por interesse era uma coisa que ele tinha ali, que ele queria muito discutir. De um lado ele acerta, de outro ele erra. Gente, como é qualquer pessoa, a gente não precisa cancelar nenhum escritor, porque em algum momento ele vai discordar de uma posição que talvez no futuro ele fosse até rever. É isso, o Demônio Familiar você lê muito rapidamente, está em domínio público, então você baixa da internet, facinho. Eu acho que sempre quando você faz essas leituras, você sempre tem que linkar com o que está acontecendo no nosso país hoje, né? O que é importante, que dá para você fazer a relação. Que eu, como professora, claro, era o que eu pediria numa prova. Não basta você conhecer a obra, mas entender aquela obra no contexto da época em que ela foi escrita, mas também fazendo relações com o contexto atual. Creio que é isso, compartilhe o vídeo. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E não se esqueça que livros de vestibular, eles estão em playlists, livros e a sigla da universidade. Por exemplo, no caso da USP, o nome do vestibular que é FUVEST, livros, FUVEST, livros, UERJ e assim por diante. Até o próximo post.